Olá pessoal, eu sou o Osmair. Nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês como que utiliza a ferramenta para criação de modelagem de banco de dados. Aqui é o DB Designer. Bom, nesse exemplo eu vou estar mostrando para vocês aí a modelagem de um banco de dados para locadora. Tá? Vai ser um exemplo simples, não vou fazer muito complicado. Então, aqui na utilização a gente tem as ferramentas, né, aqui no canto esquerdo, que a gente vai estar utilizando bastante, né, dessa ferramenta. É aqui o New Table e os relacionamentos entre as tabelas, tá? Que eu vou estar explicando para vocês, né, conforme a gente vai fazendo a modelagem, tá? Então aqui, a primeira tabela que eu vou criar, né, primeiramente para eu criar a tabela eu tenho que clicar aqui, eu dou um clique e dou um clique aqui dentro, certo? Eu já crio a tabela e eu vou dar dois cliques para eu poder editar essa tabela, tá? Aqui o primeiro campo é Table Name, né, que é o nome da tabela. Eu vou pôr clientes, tá? E logo abaixo aqui a gente vai inserir os campos dessa tabela, tá? Esses campos, né, vão ser onde vai ser armazenadas as informações, tá? Aqui eu só vou colocar a identificação do campo, eu não vou inserir valores, tá? Nesses aqui na criação, porque esses valores vão ser inseridos através do programa, tá? Eu só vou colocar aqui, por exemplo, column name, né? Se eu der dois cliques, ele já puxa para mim automaticamente aqui, ó, ID clientes, tá? Que vai ser o primeiro campo da tabela. Toda tabela, né, o primeiro campo vai ser o ID, tá? Ou código do cliente, tá? Que é o que vai diferenciar, né, a informação que vai ser armazenada naquela tabela, que através desse campo é que eu vou saber, por exemplo, o ID ele vai ser único, tá? Já no caso aqui eu vou inserir aqui o nome, né, do cliente. No caso pode ter vários clientes com o mesmo nome, tá? Mas já no caso o ID ele é único no banco de dados, então eu não tenho duplicidade, diferente do nome, tá? Então todo o primeiro campo, né, da tabela, esse vai ser chave primária, tá? Você pode ver que tem uma chavinha, né? E ele vai ser inteiro, tá? O tipo do dado vai ser inteiro, vai ser do tipo inteiro. Por que inteiro? Porque ele vai ser um número, tá? Que aí não tem como ter repetido. Ele vai ser um número do tipo inteiro. Esse NN é não nulo, tá? Ele não pode ser um campo em branco, então ele obrigatoriamente tem que ser preenchido na hora de cadastrar o cliente. O AI é autoincremento, né? É interessante vocês, nesse caso aqui, né, vocês deixarem o AI marcado para ele incrementar automaticamente. Assim que você vai cadastrar um cliente no sistema, o primeiro cliente ele automaticamente já vai ser o número 1, o segundo o número 2, número 3 e assim sucessivamente. Se você não marcar o AI, né, e for colocar manual, às vezes pode acontecer de na hora de você inserir, você colocar um número que já está cadastrado. Aí você tem que ficar procurando um número que ainda não foi cadastrado, tá? Então nesse caso aqui é interessante deixar marcado aqui o AI. Depois a gente vem aqui o próximo campo, que vai ser o nome, onde a gente vai armazenar o nome do cliente. O tipo de dado vai ser varchar, tá? Esse varchar quer entender que ele é caractere, tá? Então ele aceita qualquer tipo de caractere que você escrever ali naquele campo, diferente do ID, que ele só aceita números. Já no nome ele aceita caractere. Caractere é o que? É ABCD. Número também é considerado caractere, né? Se você quiser colocar números, ele aceita também no campo varchar, aceita qualquer tipo de caractere. Depois a gente vai ter aqui o telefone, né, para contato. O telefone a gente pode deixar varchar também, tá? Para selecionar aqui, ó, eu só apertei o V, né, que eu já sei qual que eu quero. Mas se você não sabe, você pode clicar aqui nessa setinha, né, e ele vai listar os tipos de dados, né, que vão ser armazenados naquele campo para você selecionar, tá? Que esse data type, né, o programa em inglês,
né? Então esse data na verdade não é data de data, é dados. Então é tipo de dados que vai ser armazenado naquele campo, tá? O data é date, tá? Então a gente tem vários tipos aqui de dados para a gente selecionar para ser armazenado nos campos que a gente está criando. Eu coloquei varchar, eu teclo Enter, ele já vai para a linha de baixo. Só que e na linha de baixo a gente vai colocar o endereço do cliente. Endereço. Procurar escrever tudo minúsculo, tá? E de preferência também sem acentos, sem ser cedilha, porque depois na hora de você implementar o sistema, né, você tem que passar para ele o campo que vai ser armazenado a informação. Se você escreve diferente do banco de dados, do nome que está cadastrado no banco de dados, não vai funcionar, ele não vai armazenar aquela informação, vai dar erro, tá? O endereço também a gente vai colocar varchar, tá? Então nessa primeira tabela, né, a tabela de clientes, quais são os campos que eu tenho? O ID do cliente, né, que é a identificação dele, o código dele, nome, telefone e endereço, tá? Esse ID ele é o que diferencia, né, o José do José Silva, né? Porque às vezes você vai pesquisar no sistema lá José, mas qual José? Né? Pode ter vários, mas o ID é único, como se fosse o CPF da pessoa, né? CPF é único para cada pessoa. Bom, feitas as alterações, basta eu clicar aqui no Vzinho. Se eu clicar no X eu cancelo, tá? Eu vou clicar no V e eu já tenho aí minha primeira tabela, né? Tabela de clientes. Agora nessa tabela vai ser onde vai ser armazenadas as informações, tá? Eu vou criar aqui agora filmes, vou clicar New Table e clicar aqui, dar 2 cliques e editar essa tabela, colocar o nome dela de filmes. Eu teclo Enter, ele já vai direto para a coluna, né, para o nome da coluna que vai armazenar a informação, vai ser o ID do filme e integer. Né, nessa primeira linha a gente geralmente não altera nada, e o título, né, o título do filme. O título do filme vai ser varchar, certo? E essa também está pronta. Clicar aqui. Então a gente já tem duas tabelas, né, o cliente e a tabela de filme, que vai ser armazenado os filmes que a gente tem na locadora. Só que o filme é interessante, né? Você viu que eu coloquei só o título, né? Porque a gente também vai criar aqui uma tabelinha de categoria, né? Se é suspense, drama, terror, aventura, ação e assim. Então aqui categoria, teclo Enter. O primeiro campo vai ser, né, o ID e depois o nome daquela categoria. Vai ser varchar. Vou clicar aqui no Vzinho. Bom, nesse exemplo eu vou estar criando só essas 3 tabelas, tá bom? Agora, né, a gente vai para a parte do relacionamento das tabelas, tá? O que é o relacionamento? A gente cria o relacionamento, né, porque quando a gente já tem o sistema implementado, quando a gente vai inserir os dados para evitar de ter duplicidade, né, você não ter dado repetido no teu banco de dados, a gente cria o relacionamento. O que ele faz? Lá no sistema, quando eu clicar, né, se eu digitar o ID do cliente, automaticamente ele já vai puxar para mim o nome, eu não preciso digitar novamente, tá, o nome daquele cliente na hora de eu fazer uma locação, tá, porque você vai ter que ter ali também uma tabela de locação. Então a gente vai fazer o relacionamento, tá? E vai ter mais uma tabela, só que essa tabela a gente não vai criar, tá? Porque essa tabela é criada automaticamente quando a gente faz o relacionamento. Então, primeiramente eu vou fazer aqui o relacionamento entre filme e categoria. Como que eu faço? Aqui, ó, no canto aqui nessa barra de ferramentas, a gente tem os tipos de relacionamento. Se você deixar o mouse em cima, né, ele vai dar a legenda, né? Tá lá 1N, né, que relacionamento 1 para N. O que é isso? O N significa muitos. Então é 1 para muitos.
Você pode ver que ele diferencia também com a bolinha branca e uma bolinha preta. Esse aqui, ó, que é duas bolinhas brancas, é 1 para 1. A bolinha preta é muitos para muitos. A gente tem aqui também a generalização e 1 para 1 e 1 para muitos também. Né? A diferença desse 1 para 1 e 1 para muitos desses aqui de cima, né, de 1 para muitos, desses aqui de cima, é que esse aqui ele não é obrigatório, esse aqui é obrigatório, tá? É obrigatório o relacionamento entre as tabelas, a troca de informação. Então aqui como que funciona? Tem um filme, um filme tem uma categoria, certo? Se o filme é de terror, ele não pode ser terror e aventura, terror e ação, ele é terror. Já uma categoria, né, no caso ação pode ter vários filmes, né, que seja de ação. Então aqui eu tenho 1 para muitos, uma categoria, muitos filmes, um filme, uma categoria. Então é 1 para muitos. Então eu venho aqui, ó, clico em cima da tabela primeiro, que é 1, né, uma categoria, muitos filmes. Vou posicionar elas aqui para ficar melhor. Então eu tenho, né, uma categoria, muitos filmes, mas um filme só tem uma categoria. E você pode ver que a gente fazendo o relacionamento, ele já inseriu automaticamente aqui, ó, categoria ou underline ID categoria. Que é isso? É ficar. Ele já vai puxar, né, para mim o ID da categoria na hora que eu for cadastrar os filmes, né, na hora que eu for chegar na tela, lá no sistema, na tela de cadastro de filme. Quando eu for cadastrar, eu não preciso digitar o nome de novo da categoria, porque eu já tenho ela cadastrada aqui. Se eu tiver que digitar de novo, eu tenho duplicidade de informação e não tem necessidade de eu ter essa categoria aqui, ó, tá? Então, né, nesse caso aqui fica muito, né, mais prático eu cadastrar as categorias e do que eu ter que ficar cadastrando sempre ela aqui de novo, que isso gera, né, que às vezes o banco de dados fica muito grande por causa de excesso de informação desnecessária que eu tenho repetida, né, cadastrada várias vezes. Aqui no caso vou ter cadastrado uma vez só e ela já vai puxar aqui na tabela de filmes a categoria. Eu não preciso cadastrar ela novamente, eu só puxo, né, ela aqui, faço uma relação nela. Agora aqui, né, a gente vai fazer o relacionamento de clientes e filmes, né? Um cliente pode alugar um filme. Um filme pode ser alugado por um cliente. Só que também muitos clientes podem alugar um filme. E muitos filmes podem ser alugados por um cliente. Então a gente tem aqui um relacionamento 1 para muitos. Então quando a gente tem né, muitos para muitos, né, que muitos clientes, muitos filmes. Então eu venho aqui, ó, bolinha preta, clico clientes e clico filmes. Você está vendo? Ele já criou para mim aqui uma tabela, né, automática com os dados, né, que eu vou puxar, né, que eu não vou precisar digitar de novo, que eu já tenho cadastrado, né, que é o ID do cliente. Então esse cliente, eu não expliquei aqui, mas eu vou explicar aqui para vocês, né, aqui é chave primária. Você pode ver que puxou as duas como chave primária. Aqui ele puxou como um sinalzinho vermelho, ó, e na frente que está FK. Esse FK é chave estrangeira, tá? Então como esse campo ele vem dessa tabela, né, que ele era chave primária, aqui ele fica chave estrangeira porque eu já tenho a chave primária nessa tabela. Então, e por ela ser chave primária, né, eu não vou editar ela porque ela já está aqui, ó, né? Então ele só vai puxar a informação ali. Agora aqui, como ele criou uma nova tabela para mim, né, porque eu tenho relacionamento muitos para muitos, ele jogou aqui os dois como chave primária, porém eles são chave estrangeira, vai ficar aqui entre parênteses, tá? Então aqui, ó, clientes, né, tabela de clientes, o campo ID clientes. A mesma coisa é o daqui, ó,
tabela filmes, o campo ID filmes é a chave primária estrangeira dessa tabela, tá? Que é as informações que já vai puxar ali na hora da locação. Agora aqui nessa tabela a gente vai fazer uma alteração nela. A gente vai dar 2 cliques, tá? Para a gente editar ela. Eu vou alterar o nome aqui para locacão, né? Não, evitar de usar acento e caractere especial. No caso, C cedilha é um caractere especial. Então, locacão. E eu vou inserir um novo campo aqui, né? Porque eu tenho o ID do cliente e o filme que ele alugou. Eu sei quem que é e o filme que ele alugou. Só que eu preciso também de saber a data, né, que ele pegou o filme, data, locacão, né? Aí eu vou pôr aqui date, tá? Que é o tipo de dados, né, para campo que vai armazenar data, né? Teclo Enter. E também eu preciso da data de devolucão. Também vai ser date, porque também vai ser uma data, certo? Então, feito isso, eu clico em OK e eu já tenho aí, né, uma modelagem de um banco de dados bem básica da criação, né, para um sistema de locadoras, onde eu cadastro os clientes, cadastro as categorias, os filmes e também faço a locação, né, de fazer o aluguel, né, do filme. Eu já tenho a tabela ali que vai armazenar as informações necessárias, né, que eu preciso ali para saber quem que levou, qual filme, o dia que levou e também o dia que vai devolver o filme. Eu também posso aqui, né, renomear o relacionamento. Eu tenho aqui, ó, réu 3, réu 5 e réu 4, que esse é relacionamento 3, 4 e 5. Né, às vezes eu posso fazer aqui, por exemplo, eu dou 2 cliques, ele aparece aqui para eu mudar o nome, ó, relation name, nome do relacionamento. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um filme possui uma categoria, né? Então eu posso aqui, ó, possui uma categoria, ou um filme pertence a uma categoria. Acho que pertence fica melhor, né, do que possui, que pertence. Então, uma categoria pertence a um filme, a muitos filmes, e um filme pertence a uma categoria. Aqui, um cliente, né, aluga, né, ou faz ou realiza uma locação, aluga, né, faz uma locação. Aqui, um cliente faz uma locação. Um filme, né, pode ser pertence também, pertence a uma locação, certo? Bom, pessoal, nesse vídeo, então, vocês podem ter visto aí que é bem simples a criação da modelagem do banco de dados, né, os relacionamentos também, como que é feito. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, basta vocês entrar em contato com a gente através da plataforma, pela mensagem ou telefone, ou quem tiver disponibilidade pode vir ao polo, que a gente está aqui para esclarecer suas dúvidas, certinho? Então, bom estudo para vocês e até mais.